É com muita alegria e entusiasmo que eu tô lançando hoje meu canal aqui no YouTube, que vai ter uma série de vídeos dedicados à comunidade médica, principalmente para os injetores, com muito conteúdo técnico, conteúdo científico, dando sequência do que eu já faço no offline, que é ensinar. Quem me acompanha no Instagram já sabe que eu amo ensinar, eu amo compartilhar conhecimento. Eu tenho Close Friends, onde eu divido um pouquinho isso. Aliás, se você quiser fazer parte do Close Friends, eu vou deixar o link para inscrição aqui na descrição. E esse canal vai ser uma forma de fazer isso de um modo mais profundo, vamos dizer assim, do que é por lá. E também, por que não trocar experiências com vocês, certo? Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a medicina estética e sua evolução como disciplina profissional, que vem sendo pesquisada desde suas origens nas técnicas necessárias para restaurar e manter a estética, a beleza e também, obviamente, a saúde. A gente sabe que hoje a medicina estética é aplicada com procedimentos eficazes e de uma forma menos invasiva possível. E é através dessas diferentes técnicas que melhoramos o bem-estar físico, emocional das pessoas. Mas eu não posso falar de medicina estética atual sem antes falar da beleza em si, desse conceito de estética desde os tempos antigos. A gente precisa entender um pouco sobre essa evolução do belo, do conceito do belo, para poder traçar uma linha do tempo e ver onde a medicina estética chegou e por que chegou no status que ela tá. Bom, a estética está dentro de um eixo da filosofia que tem como principal objetivo o estudo da natureza da beleza. E dentro da estética, a beleza obedece padrões culturais que mudam ao longo dos anos, mudam ao longo do tempo e também mudam de acordo com as sociedades. Por exemplo, os padrões de estética de beleza e de estética dos brasileiros podem ser diferentes dos padrões dos japoneses. E também os padrões de estéticas de 10 mil anos, de 2 mil anos atrás, eram diferentes dos padrões de hoje em dia, obviamente. A resposta é sim, né, gente? Os historiadores mostram que esse anseio por beleza vem desde os tempos antigos. Então, ao longo da história, nós temos alguns marcos importantes que vão culminar com a origem da medicina estética. No período da pré-história, lá no tempo dos homens das cavernas, o corpo representava só uma arma de sobrevivência utilizada tanto para caça quanto para a fuga dos predadores. Mas quando o homem começou a viver em grupos, os padrões de beleza começaram a ter importância para eles. Lá no século V a.C., o povo grego começou a ter uma percepção mais clara do belo, do estético. E a beleza era mais centrada na figura masculina, nos homens. Nessa época, a arte foi desenvolvida, principalmente a pintura e a escultura, onde essas imagens representavam a beleza ideal. As proporções começaram a ser consideradas nas artes, onde o corpo humano belo era aquele que apresentava uma harmonia e uma proporção entre as partes. Os gregos não usavam muita maquiagem e a preocupação maior era com a saúde e com a beleza do corpo. Então os homens buscavam uma forma ideal, fazendo exercício físico, através de massagens, de banho aromáticos e até mesmo procedimentos de depilação. E as mulheres, elas usavam penteados mais elaborados com fitas, com cachos, e elas usavam maquiagem extremamente delicada. Agora vamos passar para o Egito, onde a pintura no rosto estava associada tanto com a aparência quanto com a espiritualidade. E tanto os homens quanto as mulheres usavam maquiagem. Os olhos tinham um destaque maior, eram bem delineados com carvão, e as pálpebras recebiam toques de índigo, uma cor azul, que eram esfumaçadas com sombra em pó colorida feita de malaquita moída. Eles também usavam outras tinturas e especiarias para se maquiar. E alguns produtos que se tornaram parte de higiene diária, de um ritual de beleza. Então o Egito é sem dúvida um dos melhores exemplos para citar em relação à história da estética. Já em Roma, vamos ver a estética como que era lá na Grécia, mais centrada no masculino. Tanto é que a tradição romana preconizava que as mulheres usassem túnicas longas cobrindo o corpo. E aquelas mulheres que exageravam na maquiagem, elas eram taxadas de adúlteras ou de prostitutas. Uma curiosidade dessa época é que as mulheres faziam banho com leite de jumenta para deixar a pele macia e lisa, e esse procedimento foi repassado para as romanas por Cleópatra. E nessa época também as mulheres com alto poder aquisitivo usavam muitas joias, anéis, braceletes, brincos e colares.
e muitos óleos perfumados de massagem e banhos contemplavam esses rituais de beleza. Agora vamos seguir nossa linha do tempo para a época renascentista. O período renascentista foi o momento da história entre os séculos 14 e 16. Foi o momento da transição da Idade Média para a Moderna, onde o modelo de pensamento das artes foi escrita gradualmente, se alterando a partir da retomada de referências greco-romanas. Durante o Renascimento, como o próprio nome diz, houve um renascimento do interesse nas artes, da ciência e da beleza estética. Isso influenciou o desenvolvimento de práticas relacionadas à estética e à busca da juventude. No Renascimento, a gente pode ver que as pinturas passaram a ser mais sedutoras e com os corpos mais à mostra. Os quadros mostravam mulheres de cabelos longos e com formas mais avantajadas. Já os homens tinham um corpo musculoso e sem pelos. Uma curiosidade dessa época, olha como é diferente dos dias atuais. A obesidade também era um padrão de estética, porque se representava um sinônimo tipo de status, de riqueza, de ostentação. Mas isso era disponível só para um grupo seleto da nobreza. Nessa época, temos os pintores Leonardo da Vinci e Michelangelo dando apoio à estética centrada no homem, representando o homem como um naturalismo vigoroso de gestos e de expressões faciais, destacando músculos e nervos, tudo para o homem ficar mais belo. Agora vamos pular para o século XVIII, que foi um período marcado por muitos exageros em diversas áreas, como por exemplo a maquiagem no vestuário. Roupas de sedas, rendas, cetins estavam no auge. As perucas eram muito usadas e os decotes eram bem extravagantes. Alguns chegavam até os mamilos. Aqui começamos a ver a preocupação com o corpo, porque as cinturas finas eram o ideal de beleza e eram afuniladas com espartilhos bem apertados. Já no século XIX foi um século marcado pelo avanço da medicina. Foi quando inventaram o eletrocardiograma, quando descobriram os raios-x. Também houve um grande avanço das drogas anestésicas e das técnicas cirúrgicas. E com isso começaram a surgir procedimentos mais específicos voltados para melhorar a aparência das pessoas. Mas nessa época ainda não havia uma distinção clara, definida entre a medicina estética e outras disciplinas médicas. Então foi no século XX que a medicina estética começou a se desenvolver como uma área distinta, como uma área específica para a estética. Durante a primeira metade do século XX, vários fatores favoreceram a formação de um corpo clínico científico para buscar conhecimentos relacionados à estética e à beleza, iniciando o que culminaria na profissionalização desse setor. Alguns fatores que a gente pode citar como de maior importância para o desenvolvimento da medicina estética são o aumento da expectativa de vida das pessoas e um aumento do nível econômico e cultural da população. E foi isso que levou ao aumento da demanda por procedimentos estéticos. Então, obviamente, esse boom na demanda levou também à necessidade de ter profissionais médicos especializados nessa área. Assim, os tratamentos seriam administrados por médicos qualificados, de modo que fosse seguro para o paciente passar por esses procedimentos cada vez mais complexos. Nessa época, também o uso de técnicas diferentes, como aplicação de injetáveis para redução de rugas, ganhou popularidade. E finalmente foi no final do século XX, início do século XXI, que a medicina estética floresceu e ficou mais diversificada. Mas a medicina estética, como conhecemos hoje, é bastante recente e passou por uma evolução interessante até chegar nos tratamentos que conhecemos hoje em dia, como o neuromodulador e o ácido hialurônico. Foram surgindo novas técnicas, novas tecnologias, como laser, radiofrequência e outras terapias não invasivas, que se tornaram comuns para os tratamentos estéticos. A atenção à prevenção e ao rejuvenescimento sem a necessidade de cirurgias também aumentou. Então agora que a gente já traçou toda essa linha do tempo da evolução da estética, do belo e da medicina estética, vamos um pouco mais fundo, vamos no que interessa pra gente. Para começar, vamos falar dos neuromoduladores, as famosas toxinas. A toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox, é uma substância produzida pela bactéria Clostridium botulinum. A toxina botulínica foi descoberta no final do século XIX por cientistas belgas e alemães que estudavam a bactéria Clostridium botulinum associada à intoxicação alimentar. A toxina foi isolada pela primeira vez pelo médico belga Emily van Emmeringen
em 1895. Nos anos seguintes à sua descoberta, a toxina botulínica foi estudada principalmente em relação à sua capacidade de paralisia muscular, o que levou ao seu entendimento do seu potencial terapêutico. Inicialmente, a toxina botulínica foi utilizada para tratar condições médicas como espasmos musculares, distúrbios neuromusculares e o estrabismo. Esse efeito de relaxamento muscular foi identificado como uma propriedade útil para tratar algumas condições médicas. No início dos anos 70, o oftalmologista Alan Scott descobriu que a substância podia ser usada para tratar o estrabismo. Mas o uso estético da toxina botulínica foi descoberto ao acaso. Foi em 1987 que o oftalmologista canadense, o Dr. Jean Carruthers, observou uma melhor estética em pacientes que estavam recebendo tratamento para melhorar o blefaroespasmo, que é o espasmo involuntário das pálpebras. A descoberta de que a toxina botulínica suavizava as rugas faciais levou ao seu desenvolvimento para os fins estéticos. Em 2002, a Food and Drug Administration, o FDA dos Estados Unidos, aprovou o uso da toxina botulínica tipo A, botox cosmético, para tratamento estético das linhas e rugas faciais. Desde então, o uso da toxina botulínica para fins estéticos se popularizou rapidamente em todo o mundo, né, gente? E hoje é um dos procedimentos não cirúrgicos mais comuns na medicina estética feitos aqui no Brasil. Bom, dando continuidade, temos que nos lembrar dos materiais preenchedores, também tão importantes para essa área. Os materiais preenchedores para fins estéticos têm uma história que se estende ao longo das décadas, com avanços significativos nas últimas 2 décadas. Como já sabemos, eles são usados para suavizar rugas, linhas de expressão, restaurar volumes do rosto que perdem elasticidade, que perdem a densidade. Aqui está uma visão científica da origem e evolução desses materiais. Bom, nos primórdios da utilização de preenchimentos, o colágeno bovino foi um dos primeiros materiais empregados. O colágeno é uma proteína que oferece o suporte e firmeza para a pele. Mas o uso do colágeno bovino foi limitado devido a questões de alergia e a necessidade de testes de pele prévio. Aí na década de 1990, surgiu uma nova geração de preenchimentos com base de ácido hialurônico. Esses preenchimentos ofereciam resultados mais duradouros e menos reações alérgicas do que o colágeno bovino. Embora tenha sido descoberto em 1934 por Carl Mayer e John Palmer, foi somente no final do século que ele começou a ser utilizado em cosméticos e na medicina estética. O ácido hialurônico se destaca pelas excelentes propriedades que proporciona: aumento do volume, hidratação da pele, deixando muito mais radiante. Hoje, os tratamentos com ácido hialurônico estão em alta demanda por seus excelentes resultados anti-envelhecimento. Mais tarde, com os avanços na bioengenharia, houve uma modificação dos ácidos hialurônicos, resultando em produtos com diferentes viscosidades e durações. Essa evolução permitiu que os médicos personalizassem os tratamentos de acordo com a necessidade específica de cada paciente. Isso foi muito importante na medicina estética. Além do ácido hialurônico, outros materiais foram introduzidos, como os produtos à base de hidroxiapatita de cálcio, a policopralactona, o ácido polilático, entre outros, né? Cada um desses materiais tem propriedades únicas e é escolhido com base nas características dos pacientes e nos resultados que nós desejamos. Atualmente, pesquisas estão dando andamento para desenvolver preenchimentos que liberem gradualmente seus componentes ao longo do tempo. Isso visa prolongar os efeitos dos preenchimentos, reduzindo a necessidade de procedimentos frequentes. Em relação à biocompatibilidade, ao longo dos anos, houve um aumento na ênfase de segurança dos preenchimentos. Isso inclui a busca por materiais mais biocompatíveis, aprimoramento das técnicas de aplicação e a realização de testes rigorosos para garantir a segurança do paciente. Mas apesar de todo esse avanço, nós temos ainda alguns desafios em relação a esses materiais preenchedores. Ainda continuam sendo feitas pesquisas que têm o objetivo de desenvolver preenchimentos que sejam mais duradouros, que também sejam reabsorvidos pelo corpo ao longo do tempo. Também temos em andamento algumas formulações que visam estimular a produção natural do colágeno da pele, proporcionando resultados mais naturais e duradouros. Personalização e precisão.
Há uma tendência crescente em direção à personalização dos tratamentos, usando materiais e técnicas específicas para atender a necessidade individual dos pacientes. É crucial notar que a escolha do material e a execução do procedimento deve ser realizada por profissionais qualificados em um ambiente médico adequado para garantir a segurança e a eficácia dos procedimentos dermatológicos. Como vocês podem ver, a medicina estética passou por uma evolução ao longo da história que culminou no que não poderia deixar de ser na personalização desse setor. Ainda hoje ela continua evoluindo para nós profissionais que amamos essa profissão, que a gente pode oferecer o melhor aos nossos pacientes. Isso contribui, por extensão, para uma melhor saúde emocional e, portanto, para alcançar o bem-estar geral das pessoas que buscam por esse tipo de tratamento. Espero que você tenha gostado desse conteúdo rico em informações e espero você no nosso próximo encontro.